Este é o Conexão Futura, aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. E a pesquisadora Denise Cavalcante, da Universidade do Vale do São Francisco, desenvolveu um game com o objetivo de estimular as funções cognitivas, a atenção, a concentração e principalmente a memória recente dos pacientes de Alzheimer. A TV Caatinga, nossa parceira do Futura lá em Petrolina, em Pernambuco, produziu uma reportagem sobre o aplicativo. Vamos assistir. Dados da Associação Brasileira de Alzheimer informam que 1.200.000 pessoas são portadoras da doença no Brasil. Esses pacientes são tratados com medicamentos e terapias que estimulam a memória, o raciocínio e a atenção, já que o Alzheimer não tem cura. Os jogos, por exemplo, são bastante utilizados nesse tipo de tratamento. O aplicativo, que recebeu o nome de Software to Improve Memory, SIM, disponibiliza 5 tipos de jogos diferentes. Nele, o familiar ou terapeuta do paciente podem alterar o nível de dificuldade dos games ou incluir novos itens, de acordo com as atividades do cotidiano. Durante a pesquisa, o aplicativo foi testado por 30 pacientes. Um deles foi seu Geraldo, diagnosticado com a doença há 5 anos. Era um jogo fácil, um jogo assim muito autoexplicativo. Então, no que eu fazia aquele jogo, eu sentia um certo prazer por conta de estar vendo meus parentes, toda hora é uma novidade para mim. Então, era essa a praticidade, a facilidade. Antes ele ficava muito tranquilo, muito quieto, né? E qualquer coisinha descompensava, e agora não. Quando eu vejo que ele está ficando ansioso, eu busco alguma coisa para que ele vá fazer alguma atividade, né? E esse dia a dia tem sido bem melhor, né? Ele está mais ativo, não dorme mais como antes, era mais tranquilo, mais calado, né? E agora está bem mais ativo. Muito bem, bela iniciativa. Então a gente conversa agora, direto de Petrolina, em Pernambuco, com a pesquisadora Denise Cavalcante. Denise, bem-vinda à Conexão Futura. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem. Boa tarde, Denise. Eu quero começar ouvindo de você. A gente viu na reportagem um pouquinho aí sobre os avanços, como esse game pode ajudar. Então, como funciona esse jogo? Olha, o jogo ele foi pensado, né, foi desenvolvido para os pacientes com Alzheimer. A doença de Alzheimer ela tem 3 fases: leve, moderada e grave. Como na fase grave o paciente não consegue mais responder a esse tipo de aplicativo, então é destinado para as fases leve e moderada. O diferencial do aplicativo é que ele é personalizado. Então, ele é composto por 2 ambientes, o do administrador, que no caso é o terapeuta, e o do paciente. Então, na parte do administrador, o terapeuta vai cadastrar, fazendo no banco de dados, os dados pessoais do paciente, como também fotos da família, de pessoas próximas, e também tem uma parte que o terapeuta cadastrará o seu e-mail do próprio terapeuta. Por quê? É importante isso, porque durante o jogo o paciente pode, ao finalizar, pode enviar para o e-mail terapeuta, para que dessa forma ele acompanhe a evolução do paciente. Então o jogo ele é feito de forma personalizada. Então a própria perda da memória, que é uma grande dificuldade dos pacientes de Alzheimer, dependendo do estágio em que a pessoa começar a usar o jogo, pode ajudar aí, talvez retardar um pouco esses efeitos da doença? Isso, o objetivo é isso. A doença não tem cura, né? Ela tem tratamento. Então, o tratamento ele é medicamentoso e não medicamentoso. Então, o não medicamentoso encontra-se essas terapias, que são terapias que ajudam na demência para que essa demência seja um pouco retardada. Então, ela vai ajudar bastante com os pacientes na prevenção da doença. Bom, e de que forma, então, essas informações do dia a dia, como você dizia, podem ajudar também, né, a pessoa a ter essa memória um pouco mais próxima? Então, um jogo personalizado também acaba sendo um pouco mais efetivo, né? Isso. Os pacientes, eles têm uma fase da doença que chamamos de prosopagnosia,
que eles têm dificuldade de reconhecer faces, eles não reconhecem mais os filhos, as pessoas próximas. Então, no aplicativo tem um jogo da memória, que é um jogo da memória tradicional, mas no aplicativo é feito com fotos da própria família do paciente e do paciente. Dessa forma, é muito mais fácil ele relembrar as pessoas de casa se ele está vendo as imagens. Como também a atividade do dia a dia dele. Eu posso colocar no aplicativo a sequência que o paciente escova os dentes, mas essa sequência eu vou mostrar fotos dele fazendo a atividade, realizando essa tarefa, e vou colocar para ele fazer o jogo com coisas do dia a dia dele. Então, se o jogo ele leva em consideração os aspectos do paciente, é muito mais fácil ele conseguir lembrar e estimular a sua memória. Agora, a partir desse momento em que a gente começa a trabalhar a questão da memória, eu acho que pode ser até um apelo aí para mesmo quem não sofre de Alzheimer, quer trabalhar um pouco mais a memória, a gente sabe da importância disso para o cérebro se manter ativo, pode ser também utilizado por quem não tem a doença. Isso, na verdade, ele foi destinado para o Alzheimer, porque foi um trabalho que eu desenvolvi no meu mestrado, e no mestrado a gente tem que focar, não poderia ficar tão amplo. Mas a ideia, sim, é que ele seja usado para qualquer paciente que tenha algum distúrbio cognitivo. Pode ser pacientes que teve sequela de AVE, do acidente vascular encefálico, pacientes que teve outros distúrbios cognitivos, que queiram estimular não só a memória, mas as demais funções cognitivas, como atenção, concentração, função executiva, planejamento, qualquer outra função que precise ser estimulada, ele também poderá ser usado. Muito bem, Denise, você mencionou que é a parte da sua pesquisa de mestrado, esse game. Então, fala um pouquinho para a gente sobre o tempo que leva para produzir uma tecnologia como essa. O mestrado, ele foi realizado durante 2 anos, tá? Então, desde que eu entrei no mestrado, já entrei com essa ideia, pois eu sou terapeuta ocupacional, trabalho com pacientes com Alzheimer já desde que me formei. E nós usamos sempre os jogos tradicionais, que são potencializadores terapêuticos. Comprovação científica que surgiu a ideia de fazer um jogo computacional para esses pacientes. Então, o trabalho foi realizado em parceria, foi um mestrado interdisciplinar, então foi em parceria com um engenheiro de computação, com um psicólogo e com 2 estudantes de computação. E todo o trabalho foi feito em equipe, e para o desenvolvimento do aplicativo, foi 1 ano e meio mais ou menos, que de 6 meses a gente já tinha a ideia, fomos amadurecendo, fazendo os testes, e mais ou menos 1 ano e meio para ele ficar todo pronto. Agora, Denise, eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente ficou com muita vontade de ter acesso a esse jogo, eu inclusive. Então, como as pessoas podem acessar esse jogo? Já está disponível? Ainda não, porque a gente terminou agora em fevereiro, no mês passado, mas ainda estamos no processo de fazer alguns ajustes ainda para poder viabilizar a disponibilização dele para a população. Muito bem, então, quando estiver disponível, a gente vai divulgar bastante aqui no Conexão Futura. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado pela entrevista. Denise, um abraço para você. Muito obrigada também, boa tarde.